Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um episódio aqui do podcast. E hoje eu estou aqui com o meu professor da faculdade, o arquiteto Dan Rodrigues. Tudo bom, Dan? Olá, Paulo, tudo jóia? Muito legal. E, gente, é muito legal poder, eu estudei com o Dan, acho que foi 2 ou 3 cadeiras, conforto ambiental, acho que 2, 3, eu não lembro. E, assim, é muito legal depois sair da faculdade e poder montar um negócio aqui como podcast e poder convidar profissionais, pessoas que fizeram parte da minha formação. Isso é muito legal. E eu agradeço demais. Dan nem hesitou de aceitar estar aqui comigo. Então, muito obrigado, professor, de verdade. Eu que agradeço, Paulo, primeiro pelo fato de você ter sido meu aluno, né? Meu ex-aluno. E a gente fica muito contente quando os alunos traçam sua trajetória. É uma coisa que eu enfatizava muito desde a época que você estava lá, né? Na época da sua graduação, dos Legal. alunos trilharem o seu próprio caminho, né? Fazerem a sua caminhada dentro daquele enfoque de ensino-aprendizagem, porque o aluno tem que desenvolver a sua própria metodologia, desde a época da graduação, né, focando sempre na produção do conhecimento, isso eu costumo enfatizar bastante. E aí, era uma coisa que eu, dentro da graduação, sempre procurei difundir muito entre os alunos, não só o próprio conhecimento, a produção do seu conhecimento, mas a visão empreendedora, né? O aluno está sempre conectado com os termos técnicos, digamos assim, da minha área de atuação, né, que é conforto ambiental, eficiência energética, mas também está antenado com a tecnologia, né? Então, eu sempre, acho que você lembra disso, eu sempre apoiei muito os eventos de Sim, tecnologia, sim. né? Os eventos em BIM, principalmente, eu estava sempre trazendo para dentro da academia o que se fazia de BIM lá fora, o que o mercado estava falando de BIM, os profissionais que estavam atuando em BIM naquela época, Kleber, que é o presidente da Associação para o Desenvolvimento do BIM Pernambuco, Ricardo Freitas, né, que sempre enfatizou muito a questão do Dynamo, Theo Carvalho, Sim. que sempre também propagou a questão do Revit, né? O Theo faz muito tempo aí que trabalha com Revit, então eu sempre tentava alinhar os conhecimentos técnicos das disciplinas de projeto, de arquitetura e de conforto ambiental, né, na sua esfera térmica, acústica e lumínica, com a questão da tecnologia. Então, eu fico muito feliz que você tenha trilhado esse caminho, você já está você já produz conteúdo, né, na internet, né, já está conhecido, já tem uma série aí de grandes profissionais que você vem entrevistando e acompanhando, e eu fico muito feliz, fico muito honrado de estar aqui fazendo essa conversa com você. Que massa, que massa. A honra é minha. E assim, professor, 2 coisas. A primeira é, sim, eu lembro muito bem. Você era um dos professores que mais se importavam de trazer essas coisas diferentes, tanto nas suas aulas, mas a gente sabe que às vezes pela ementa da disciplina não tem tanto espaço ali para colocar tanta coisa. E aí o senhor investia muito em eventos, em trazer essas atividades diferentes. Então, claro, isso aí ninguém pode negar, todo mundo que passou por lá sabe disso. E outra coisa, muito obrigado por falar isso, porque o interessante é que eu saí da faculdade de arquitetura, primeiramente, desde que eu saí, eu não trabalhei como arquiteto tradicional até hoje, eu não trabalhei com projeto dentro de escritório de arquitetura. Eu fui para a área da tecnologia, que foi uma área que eu me encantei logo, me apaixonei, me especializei nessa área, na área de programação visual, no Revit, e hoje eu estou mais num viés aí de marketing. Então, assim, eu tenho marketing para arquitetos e engenheiros. Então, hoje eu tenho esse podcast, que é um podcast que 2021 eu quero, assim, eu vou dar toda a minha energia para que esse negócio cresça cada vez mais. Eu também abri uma agência de lançamentos, que é como se fosse não, é uma agência para ajudar arquitetos e engenheiros a alavancarem cursos online. Então, assim, é uma coisa que, tipo, eu nem imaginava que eu, como arquiteto, eu poderia fazer, mas que simplesmente o fato de eu ter essa formação
me ajuda a ser muito mais objetivo, a ajudar outro arquiteto para bolar um curso, um treinamento online e alavancar as vendas desse negócio. Então, é muito bacana saber assim que você sai da faculdade de arquitetura, mas não tem um caminho, como você falou, você faz o seu caminho, sabe? Você cria sua metodologia, e isso é muito bacana. Muito obrigado por mencionar isso, tá? É muito legal essa área que você entrou, porque é uma área super promissora, né? Eu tenho visto aí Exatamente. na internet alguns profissionais que trabalham com marketing voltado para a escola de arquitetura, e eu acho que você vai ter muito sucesso, né? Sucesso. Desejo muito sucesso para você nessa área. Valeu, professor, valeu. E aí, eu tenho algumas perguntas aqui. Antes, eu gostaria de fazer uma pequena apresentação do Dan Rodrigues, mas antes disso, eu coloquei uns avisos aqui que eu sempre esqueço de falar. Gente, duas coisas. Primeira coisa, na verdade, tem 3 avisos. Acabei de lembrar do terceiro. Primeiro aviso, o primeiro link que vai estar aqui embaixo é um link para você se inscrever no podcast. Então, você vai clicar no link, você vai colocar seu e-mail e você vai receber, só quando tiver episódio novo, você vai receber um e-mail. Você vai receber um e-mail, né, com o link do episódio. Então, eu não vou estar te mandando e-mail todo dia. É só quando tiver um episódio novo. Beleza? Primeiro aviso. O segundo aviso é todos os links das redes sociais do arquiteto Dan Rodrigues e tudo que ele divulgar, tudo que a gente falar, a gente mencionar aqui, eu vou deixar na descrição do vídeo no YouTube e nas anotações do episódio lá no site do podcast, tá? Então vai ter lá o site que vai ter as anotações do episódio, então tudo que a gente comentar vai estar lá o link para você dar uma olhada. E o terceiro aviso é uma coisa que eu comecei a fazer alguns episódios atrás e que eu acho que vai dar bom. É o seguinte, se você está escutando aqui esse podcast, vai lá no Instagram do professor Dan Rodrigues e fala lá, Dan, eu escutei o seu podcast, eu estou escutando seu podcast com o Paulo, beleza? Vai lá, dá um salve lá, fala lá, para a gente gerar essa interação e o professor Dan ver quem é que está escutando aí o podcast ou não. Então, se você está aqui, vai lá, manda uma mensagem para ele no direct, falando que escutou aqui o podcast e, enfim, diz lá a sua opinião, beleza? Então, vamos lá. Professor, deixa eu lhe apresentar aqui rapidinho. Como eu já lhe falei, você é arquiteto e urbanista, você é especialista em eficiência energética e conforto ambiental, e você é professor e coordenador da Liga Acadêmica de Conforto Ambiental da Uninassal. E aí eu queria começar perguntando para o senhor falar um pouquinho mais da Liga Acadêmica. O que é a Liga Acadêmica de Conforto Ambiental da Uninassal? Explica aí para a gente, por favor. Vamos lá. Eu já atuo há algum tempo na área de conforto ambiental. Para quem não conhece, a área de conforto ambiental abrange tanto o conforto térmico, quanto o conforto acústico, quanto o conforto lumínico. Então, é uma área muito abrangente na qual a gente estuda também a eficiência energética. Está diretamente relacionado aos assuntos. A eficiência energética, conforto ambiental, a gente vai poder discutir um pouquinho aqui. Então, eu já atuo bastante tempo nessa área e lá na Uninassal a gente criou uma liga acadêmica. Né? O que é uma liga? É uma entidade acadêmica sem fins lucrativos que proporciona o conhecimento nas áreas de ensino, pesquisa e extensão. Então, nós, né, membros da liga, eu como coordenador da liga e os alunos, né, assumem aí alguns cargos específicos na liga acadêmica, tem o presidente da liga, tem o diretor de ensino, tem o diretor de pesquisa, tem o diretor de extensão, né, todos os alunos. E os alunos assumem uma responsabilidade, né, quando ele assume uma diretoria de uma liga. Então, a gente promove palestras, promove eventos, promove congressos, né, na área de ensino. Na área de pesquisa, a gente desenvolve pesquisas científicas, de caráter científico, né, escreve artigos, né, que podem ser submetidos a congressos, a revistas científicas. Então, é um campo muito, muito interessante, né? Esse campo de pesquisa, né? A veia de pesquisador, ela é muito forte dentro da Liga Acadêmica. E tem também a parte da extensão, onde a gente trabalha com projetos, com comunidades carentes, né? Apoiando, por exemplo,
estudo do conforto ambiental em comunidades carentes, né, tentando, através de parcerias público-privadas, tentando melhorar o conforto térmico dessas casas, dessas edificações. Foi um programa, inclusive, que eu participei na minha graduação, né, lá na Universidade Federal de Pernambuco. Era um convênio que a universidade tinha com a Prefeitura do Recife, e os alunos desenvolviam projetos de casas, né, para a comunidade, né? A prefeitura pegava toda aquela comunidade, né, onde existiam habitações frágeis de madeira, muitas vezes de papelão, e a gente, né, conversava com os moradores, né, para poder escutar, né, as necessidades dos moradores, e a gente fazia projetinhos de casas, né, casas mínimas, e era muito gratificante isso. Então, isso é um exemplo de projeto de extensão, né, que a Liga também faz. Então, a Liga tem uma atuação muito forte no ambiente acadêmico e que pode se estender para a comunidade de uma forma geral. Legal, que interessante. E isso deixa os alunos mais... isso já vai meio que treinando os alunos para uma responsabilidade no mercado, né? E tipo, você já tem ali obrigações que você precisa cumprir, metas que você precisa fazer. Então, acho isso bem legal. Exatamente, né? Já é uma primeira responsabilidade. Você tem um cargo de diretoria, então os alunos eles têm uma rotina, né? Tem que planejar reunião, tem que planejar evento, tem que se comunicar com a empresa, né? Convidar profissionais. Inclusive você já palestrou para a gente lá na Liga Acadêmica, né? Sim, sim. Falando um pouquinho aí de Revit, de Dynamo. Então, é muito interessante para os próprios alunos, né? Você começa a ter uma veia empreendedora ainda na faculdade. Que legal, que legal. Pois é, então vamos lá. É muito interessante. E aí vamos começar aqui o nosso debate, a nossa conversa, que é o seguinte, a primeira pergunta que eu tenho para você, Dan, é o seguinte: qual é o conceito para quem ainda não está familiarizado com essa questão de eficiência energética? Não sei se quem está escutando aqui está nos primeiros períodos, ou talvez a pessoa é mais da área de engenharia e ainda não parou para estudar muito esses conceitos. Enfim, então qual é o conceito, de uma forma simples, qual é o conceito de eficiência energética na arquitetura? Certo. Antes de falar do conceito de eficiência energética na arquitetura, eu gostaria de falar do conceito de eficiência energética, né? Perfeito. O que é eficiência energética de forma bem prática e simples, né? É você gerar a mesma quantidade de energia com menos recursos naturais, ou seja, né, você obter o mesmo trabalho, né, trabalho, quando eu falo trabalho, eu falo de serviço, com menos energia. Então, né, vamos supor, você tem aquela edificação em que você pode trabalhar os recursos, né, dentro daquela edificação, consumindo uma quantidade menor de energia. Esse é o conceito de eficiência energética. E isso pode ser aplicado na arquitetura, né? Como é que você faz com que uma edificação consuma menos energia, né? Ou seja, tornar a edificação eficiente energeticamente. Então, esse é o conceito na arquitetura que está atrelado a muitas coisas que a gente vai poder discutir aqui um pouquinho. Mas, de uma forma bem prática, esse é o conceito de eficiência energética na arquitetura. É você proporcionar o bem-estar, o conforto ambiental, térmico, acústico, lumínico, gastando ou consumindo a menor quantidade de energia possível. Bacana, bacana. E como você falou, existem diversas maneiras que você pode fazer isso dentro da arquitetura, porque a gente sabe que se tem uma coisa complexa é a concepção de um edifício, porque o edifício, a arquitetura, ela tem essa característica de que o edifício, ele não é uma coisa isolada, não é? Não é uma coisa que você projeta aqui e você vai pegar o mesmo edifício e vai colocar em vários lugares do mundo e vai dar tudo certo. Não é assim, sabe? Tem muitas variáveis e tem muitas coisas, então força muito a criatividade do arquiteto para saber qual a melhor solução, né? E a gente vai, como você falou, a gente vai ter a oportunidade aqui de falar mais para frente algumas dessas soluções.
E aí isso já me traz a segunda pergunta. Então, agora a gente já entende o que é eficiência energética. E quais são as vantagens práticas de um projeto energeticamente eficiente? Quais são as vantagens que você poderia citar? Certo. Antes eu só queria tocar num ponto, você falou uma coisa muito importante e interessante, que é a questão da criatividade. Né? Eu Sim, acho sim. que Fica à vontade. foge um pouco do nosso assunto, né? Acho que Não, seria mas é um tema, totalmente relevante. Esse tópico é totalmente relevante. seria um tema aí de um podcast. Mas eu acompanho há muito tempo o assunto criatividade, sabe? E eu procuro colocar isso dentro da sala de aula, dentro do ambiente acadêmico. Então, eu acho que a criatividade é um dos principais atributos do profissional do futuro. Estou falando do profissional arquiteto. Sim. Né? Quem conhece, por exemplo, e acompanha a trajetória de Murilo Gun, né, que foi um comediante, né, daqui de Recife, né, que começou fazendo stand-up e depois começou a estudar a criatividade para usar, né, no exercício da profissão dele. Ele acabou se apaixonando por criatividade. Hoje ele é professor de criatividade. Sim, sim. Né? Eu acho uma coisa totalmente inerente à profissão, porque o arquiteto ele precisa reaprender, como diz Murilo. Né? Ele tem um curso de reaprendizagem criativa. A gente precisa reaprender. Nós nascemos, né, a criativa. As crianças são criativas, né? E com o tempo a gente vai perdendo. Então a gente precisa aprender, porque quando você pensa em desenvolver um projeto energeticamente eficiente, né, você precisa ser criativo, né, porque o exercício da arquitetura precisa da criatividade. Aí você falou aí das vantagens, né? Quando a gente fala em vantagem, a gente fala muito, a gente precisa pensar na nossa matriz energética. A gente teve alguns episódios aí muito, recentemente, né? Esqueci qual estado, acho que foi Amapá, lá no norte, né? Que teve um apagão por vários dias aí, as cidades escuras. Já aconteceu um apagão desse no ano de 2001, né? Acho que foi na gestão de Fernando Henrique Cardoso, se eu não me engano. E o Brasil ficou literalmente às escuras, o país inteiro. Então foi um momento muito delicado. Né? A partir daí foi criada a Lei de Eficiência Energética. A lei é desse mesmo ano, de 2001. Então, é importante você ter um projeto energeticamente eficiente, porque ele vai impactar cada vez menos no meio ambiente, né? Vai impactar cada vez menos na nossa matriz energética. Então, os arquitetos eles precisam pensar em edifícios que consomam menos energia. Isso é cada vez mais urgente, né? Isso é uma urgência. Os arquitetos pensarem em edifícios eficientes energeticamente. Tanto é que no ano de 2009 foi criada o Sistema Brasileiro de Etiquetagem de Edificações, né? o RTQC, né? Foi criado em 2009, né? Que já vinha, desde a década de 80, existe um programa aqui no Brasil chamado Programa Brasileiro de Etiquetagem, né? Que ele iniciou com a etiquetagem de aparelhos de eletrodomésticos, né? Se você comprar hoje um ar-condicionado, uma geladeira, um fogão, né, você vai ver uma etiqueta de eficiência energética, né, classificando o equipamento de A mais eficiente até E menos eficiente. Então, começou em 1984, né, e começaram alguns estudos para que as edificações também recebessem essa mesma etiqueta, certo? E em 2009, né, foi lançado, né, só para abreviar, senão a gente passaria aqui 3 horas falando só do RTQC. Então, eu vou deixar um link dele aqui embaixo. Pronto. Em 2009, você encontra o RTQC no site PBE Edifica, certo? pbeedifica.com.br. Então, em 2009 foi criado um regulamento para as edificações comerciais, né, que é o Regulamento Técnico da Qualidade, é o RTQ, C é de edificações comerciais, onde ele
consta nele o processo de etiquetagem. Então, essa mesma etiqueta que você encontra nos ar-condicionados, né, na TV, na geladeira, você encontra agora nas edificações. Né? Essas edificações são obrigadas a receber a etiqueta. Hoje, no Brasil, as únicas edificações que são obrigadas a receber a etiqueta são as edificações públicas federais, desde 2014, Entendi. através de uma instrução normativa. Então, esse RTQC, ele ensina você a fazer o processo de avaliação das edificações, né? Avaliando os sistemas de condicionamento de ar, o sistema de iluminação artificial e o sistema da envoltória. Entendi. E aí você consegue classificar, certo? Só recebe a etiqueta a nível federal se a edificação, se a etiqueta for A, for nível A. Se for B em diante, você não consegue etiquetar a edificação. E como essa etiquetagem para as edificações federais já são obrigatórias, você precisa fazer com que aquela edificação passe por uma reforma, que a gente chama de retrofit. Retrofit para eficiência energética. Então, qual é o objetivo disso tudo, né? De você etiquetar uma edificação? Né? Você falou aí das vantagens, né? É você certificar que aquela edificação vai ser uma edificação eficiente energeticamente. Não só as edificações novas, né, que vão surgir ainda, mas as edificações existentes. Então, se você pega uma edificação existente e vai fazer uma reforma nela, você precisa etiquetar ela. A própria instrução normativa diz. Então, muitas vezes você aplica o RTQC e muitas vezes, na maioria das vezes, a etiqueta é C ou D daquela edificação, porque ela é antiga, não foi pensada para isso, né? Tem um sistema elétrico antigo, um sistema de iluminação. Recursos tecnológicos, né? Exatamente, os recursos tecnológicos. Então, você precisa fazer com que essa edificação passe por um processo de retrofit. E nesse processo de retrofit, para melhorar o nível de eficiência energética da edificação, você pode reduzir o consumo em 30%. Imagine cada edificação que passa por um retrofit e reduzir o seu consumo em 30%. Isso tem impacto positivo muito grande para o meio ambiente. Então, é nesse sentido que a eficiência energética ela é um bem, né, que deve ser pensado, inclusive, né, falando esse recado aí para os arquitetos, na fase de projeto. Então, os arquitetos precisam pensar na concepção do projeto, precisam pensar na sua eficiência. Com certeza. Não, e é muito interessante. E assim, eu acho que uma coisa que quem estuda mais isso sabe, você sabe muito bem, é o seguinte: tem gente que acha, né? Ah, não, mas hoje a gente tem um sistema elétrico aí que, pô, todo mundo não recebe energia, não tá legal e tal. Só que não é um sistema sustentável. O sistema de, por exemplo, de geração de energias hidrelétricas, que eu acredito que a grande maior parte do Brasil hoje é com hidrelétricas, não é um sistema que é um agressor muito grande à natureza e não é um sistema sustentável. Então, assim, a gente precisa procurar outros sistemas e aí a gente também já entra em outro aspecto que não é nem tanto nosso foco aqui, mas tanto na parte de geração precisa se ter uma preocupação, quanto na parte de otimização do uso dessa energia, que é justamente a parte que você está falando aí, de você reduzir, você conseguir entregar o mesmo serviço utilizando menos energia. Isso é bem interessante. E Você aí, falou aí em geração, e aí é muito interessante isso, porque existe um novo sistema que está sendo estudado hoje pela equipe do Laboratório de Eficiência Energética da Universidade de Santa Catarina, que ele vem a substituir o RTQC, né? Que de 2009 para cá, né, a comunidade científica ela identificou várias lacunas no RTQC, né? E existe uma nova instrução normativa aí que considera, né, o estudo da energia e da eficiência desde a sua geração, né? O RTQC não considera. Então, muito interessante aí a sua colocação. E realmente, né, a gente precisa pensar em edificações mais sustentáveis, né, de uma forma mais ampla.
As hidrelétricas têm impacto muito grande ambiental, não no seu funcionamento, mas na sua implantação, Sim, sim. principalmente. E a gente precisa pensar cada vez mais em sistemas alternativos, energia solar, energia eólica, tudo isso, tudo que produz movimento produz energia, né? E a gente tem aí os recursos naturais, né? O sol aí, né? De forma abundante, principalmente no Nordeste, né? E a gente precisa fazer com que esse recurso faça parte do nosso planejamento também, né? Nós arquitetos. Não, com certeza. O meu TCC aí na Nassau foi sobre steel frame. E durante o meu estudo sobre steel frame, eu vi que, por exemplo, o steel frame, ele consegue, você com a mesma espessura de parede de steel frame, que na verdade steel frame consegue ser até menor a parede. Você tem mais recursos de proporcionar um conforto térmico maior do que paredes de alvenaria. Então, a gente vê que só em mudar o sistema estrutural da construção, você já tem uma série de recursos que o arquiteto pode utilizar para conseguir chegar nesses níveis, né, de eficiência. E uma coisa interessante você comentou que eu acho interessante, é bom você ter um regulamento, porque o arquiteto ele sabe onde ele tem que chegar, entendeu? Porque, tipo, se você simplesmente falar para os arquitetos, olha, tem que reduzir, tem que ser um edifício energeticamente eficiente, mas aquilo ali pode variar, né? Então, um vai fazer O mais, arquiteto outro vai vai fazer... perguntar como, né? Como é que eu Exatamente. consigo atingir? Exatamente. E aí os parâmetros que um vai utilizar, talvez o outro não pense diferente. E quando você tem um regulamento, você tem uma metodologia para seguir, você tem um objetivo, então acho que o negócio fica mais produtivo, né, para o arquiteto na hora de projetar isso aí. Muito interessante isso. E É, a aí, gente, a gente tem, assim, para planejar edificações, a gente tem regulamento, né? É porque os arquitetos eles não estão, não faz parte do processo de construção do projeto de arquitetura. entende? Ele utilizar essas normativas, mas, por exemplo, a gente tem a NBR 15.220, né, que aborda o desempenho térmico das edificações. Então, lá está dizendo, inclusive na sua parte 3, está dizendo lá, falando do zoneamento bioclimático brasileiro. Então, o Brasil hoje tem 8 zonas bioclimáticas, né? Recife está na zona 8. Então, a norma diz, na zona bioclimática 8, as estratégias são ventilação natural e sombreamento. E a norma também diz, os materiais construtivos que você deve usar em determinada zona são esses, paredes, né, com tal material, vidro, tal tipo de vidro. Mas eu acho que acho que é um defeito, não sei se é um defeito, mas é talvez uma falta de prática dos arquitetos, né? Entendi, Não colocar a norma debaixo do braço, né? entendi. Interessante isso. Projetar baseado nas normativas. Eu acho que tem arquiteto que nem sabe que essas normas existem. Então, e muitas outras normas, né? O Brasil é muito farto de norma brasileira, né? Temos, acho que chega quase a 1.000 normas, né, na área de construção civil. Entendi. Então, temos também a norma de desempenho, né, que está sendo revisada, inclusive, estou participando das discussões, Legal. 15.575. Então, tem que mergulhar, sabe? O RTQC realmente é uma coisa mais recente, né? É bem mais recente. Então, eu também acho que deve fazer parte do dia a dia de projeto, sabe? O RTQC, porque ele tem condições ali de já na fase de concepção avaliar se uma edificação ela é eficiente ou não, né? Entendi. É uma questão de costume. Mas temos diretrizes, sim. Inclusive, se você quiser colocar aí o endereço, tem um site chamado www.projeti, projeti com 3 S no final, .mma, né, de Ministério do Meio Ambiente, .gov.br. Né? Esse site foi construído pela Universidade de Santa Catarina, né, no núcleo ali do professor Roberto Lambert. E ele, você coloca lá o nome da cidade,
né, Recife, por exemplo, e aí ele vai te dar os dados climáticos de Recife, ele vai te dar as estratégias bioclimáticas, como é que você aplica as estratégias, ele vai te dar os componentes construtivos que você deve utilizar para Recife, que tipo de parede, que tipo de coberta, que tipo de vidro, né, e os equipamentos que são mais adequados para esse tipo de região, esse tipo de zona, porque a gente tem que se preocupar também com os equipamentos, que equipamentos eu vou utilizar, né, qual o tipo de split. É interessante que os splits sempre sejam escolhidos com o selo Procel de máxima eficiência energética, selo A. Então, esse site assim é fantástico, né? Eu sempre indico aí para os meus alunos. Não sei se na sua época tinha, eu acho que era muito pouco Não, eu não divulgado. conheço, mas eu não sei se tinha, mas eu não conheço, não conhecia. Agora eu conheço esse site. Pronto. E é muito bom assim, eu acho que todo arquiteto, né? Principalmente quando você está desenvolvendo um projeto de arquitetura, porque você deve levar muito em conta a questão climática, né? Você projetar em Recife é diferente de projetar em Petrolina, é diferente de projetar em São Paulo, é diferente de projetar no Rio Grande do Sul. São realidades climáticas diferentes. Você precisa usar estratégias diferentes e você precisa utilizar componentes construtivos diferentes também. Pois é, e aí, você falando isso me traz à memória um questionamento que, na verdade, quando eu estava na faculdade, quando eu entrei em contato com alguns livros de eficiência energética, estudando sobre o assunto, eu lembro de sempre me questionar uma coisa. É que é o seguinte, e aí eu adoraria aproveitar essa oportunidade aqui para saber sua opinião pessoal sobre isso. Eu acho que a gente tem um problema hoje na arquitetura que é o seguinte, a gente vê o modelo de um edifício comercial ou residencial lá da Europa, onde o clima ele é totalmente diferente, o negócio é todo de vidro, ou às vezes usa um material, sei lá, todo com brises metálicas, enfim. E aí a gente simplesmente, por achar bonito, a gente sabe que talvez aquele estilo ali de construção não seja o ideal para, por exemplo, para uma cidade como Recife, mas pela vontade de querer seguir aquele padrão estético, a gente acaba negligenciando um monte de coisa, ou talvez a gente opte, e quando eu falo a gente, eu estou falando assim, no geral, que eu vejo, né? Eu posso estar errado, por favor, fique à vontade de discordar de mim e enfim, de realmente expressar sua opinião. Mas aí eu acho que a gente quer meio que trazer as coisas, a maioria dos arquitetos, e a gente acaba negligenciando aspectos do clima que a gente teria que, então, por exemplo, talvez a gente teria que inserir brises que sombreassem a fachada, mas isso talvez não fique no nível estético que a gente quer que fique, porque a gente está importando aquilo. Então, você sente isso nos arquitetos ou eu estou viajando? Eu sinto totalmente, com 101% de certeza, né? Porque os arquitetos, eles, não vou generalizar, mas assim, Claro, claro. a gente, né, observa muito no mercado, né, que eles trazem a arquitetura de fora, né, a chamada arquitetura internacionalizada, né, Exatamente. trazida para a nossa região, e não é adequada essa arquitetura, né, porque você vai precisar, para atingir níveis de conforto, quando você desenvolve uma edificação com uma fachada imensa de vidro, em pleno Nordeste, né, num clima quente e úmido, Exatamente. litorâneo, como o Recife, para você atingir níveis de conforto, você acaba aumentando consideravelmente o consumo energético do prédio. Porque você precisa climatizar, né, todo o prédio, a primeira coisa, né, precisa climatizar, e precisa gastar muito dinheiro com uma fachada de vidro que contém aí uma especificação de vidro eficiente com fator Exatamente. solar, né? E aí entra alguns cálculos que todo arquiteto deveria conhecer também, que é cálculo de transmitância térmica, né? De absortância térmica, de capacidade térmica, tudo isso é cálculo, tudo isso precisa ser feito, né, quando você desenvolve um projeto de arquitetura. Então você está coberto de razão, né? A nossa região é a região do clima quente e úmido, né? Então, que arquitetura se faz para essa região? As edificações devem ser elevadas do solo, preferencialmente, né, por causa do nosso solo encharcado, materiais leves,
ventilação cruzada, sempre que for Sim. possível, abertura em sentidos opostos, sombreamento, o abuso do sombreamento, né, o uso do Sim. brise, né, extensão dos beirais. Então, essa é a arquitetura que produz conforto sem consumir energia. E essa é a arquitetura que tem que ser feita na nossa região. Com certeza, com certeza. Não, mas bacana, bacana. E assim, é um assunto para vários outros episódios, porque só disso aí a gente tira vários questionamentos. Isso é assunto para 10 podcasts. É verdade, é verdade. Mas aí, vamos lá. Então, agora falando de a minha próxima pergunta para você é o seguinte. Quais são as 3 coisas mais importantes? Eu sei que não existem só 3 coisas. Tentar resumir em 3 coisas é até um desafio, mas quais são as 3 coisas mais importantes para você ter um projeto energeticamente eficiente? Quais são as 3 coisas mais importantes que você diria, Dan? Certo, vamos lá. Como você falou, precisa de muitas coisas, né? Se eu fosse elencar aqui, ia ser uma lista enorme. Mas tentando minimizar e baseado em tudo aquilo que a gente já conversou, a primeira coisa que eu falaria seriam as estratégias passivas, né, de conforto. O que é estratégia passiva? Toda aquela estratégia que não consome energia. A ventilação é uma estratégia passiva, o sombreamento é uma estratégia passiva. Então, você precisa, e principalmente falando de ventilação, né, a gente fala muito nesses tempos aí de pandemia, de Covid, a ventilação natural está cada vez mais necessária nos ambientes. Não falo só residenciais, não, nos ambientes comerciais também, sabe? Porque a ventilação natural, isso já foi estudado, já foi simulado em universidades do Japão, que a ventilação natural, ela diminui a proliferação do vírus. Então, as estratégias passivas, né, elas devem ser cada vez mais estimuladas e pensadas no projeto de arquitetura. Então, observar ali como é que você está fazendo aberturas de janelas, você pode fazer abertura em sentidos opostos, né? Você colocar um brise ali na fachada sul, né, que é aquela fachada mais castigada no verão. Então, tudo isso deve ser pensado. Então, as estratégias passivas, né, elas devem ser, eu diria, a primeira coisa a se pensar na concepção de um projeto de arquitetura que quer trabalhar a questão da eficiência energética. A segunda coisa é a escolha dos materiais. É muito importante. Então, quando você escolhe uma fachada com pano de vidro, né, você não está pensando de forma racional se aquela edificação for projetada no Nordeste. Então, que material eu vou utilizar? A minha parede vai ser de tijolo cerâmico, vai ser de concreto, vai ser de gesso. Cada uma tem um comportamento técnico diferente. Né? Então, não só isso, mas a cor, né, que se dá, por exemplo, a uma fachada. Né? Se você utiliza, tem uma coisa que se chama absortância, né, quem é da área de conforto sabe o que eu estou falando, né, que é a capacidade de absorção do calor. Né? Então, quando você escolhe, por exemplo, uma fachada pintada de preto, né, a cor preto ela tem um coeficiente muito alto. Então, praticamente toda a radiação que chega numa fachada de cor preta, né, tem ganho de calor na edificação. Quando você tem edificações com fachadas de cores claras, você prioriza aí a questão do clima, né? Porque as cores claras elas refletem mais do que absorvem. Então, nas edificações projetadas no Nordeste, né, seria interessante, por exemplo, que, sob o ponto de vista da absortância, você utilizasse cores mais claras nas suas fachadas, não cores escuras, né, para que a sua edificação não tenha um aumento do ganho térmico. Então, tudo isso tem que ser pensado, né, na fase de concepção do projeto. Tudo isso faz parte aí também da escolha dos materiais, não só o tipo de material, mas a cor deles. Seria a segunda coisa. E a terceira coisa é com relação ao partido arquitetônico. A forma da edificação. A forma ela também está diretamente relacionada ao consumo de energia. Então, já foi provado cientificamente que formas mais compactas, elas gastam menos energia.
Então, você tem que pensar aí como você está implantando a sua edificação, né? Entendi. Se ela está com a fachada voltada para o leste, para o norte, para o sul, as fachadas onde tem os ambientes de permanência prolongada, né? Como quartos e salas, né? Para que você não precise utilizar o ar-condicionado. No meu quarto, por exemplo, né? Eu tenho o meu quarto voltado para o leste, então eu tenho uma janela, tenho uma porta, então quando eu abro a porta, o vento cruza, e em nenhum momento eu utilizo o ar-condicionado. Então, isso é você pensar, se por um acaso a minha edificação tivesse implantada de outra forma, né, esse meu quarto estaria voltado para o poente, por exemplo. E aí eu teria que utilizar ar-condicionado, porque ninguém aguenta ficar no poente. Poente, né, você praticamente não tem predominância de ventilação. Então, a implantação, sabe, a forma, a envoltório, o que você está colocando ali no envoltório? Envoltório é a casca da edificação, né? É a coberta. Muitos alunos fazem isso, e eu sou muito duro com relação a isso. Na disciplina de projeto de arquitetura, às vezes, para economizar tempo, o aluno coloca no projeto, faz a planta de coberta e coloca a laje ali, escreve laje impermeabilizada. Então, tá feito. Eu já fiz muito isso. Eu não preciso fazer detalhamento de coberta, eu não preciso me preocupar com calha, com roof, com nada. Isso é um Verdade. erro, né? Isso é um erro no Sim, nosso clima. Porque o primeiro impacto da radiação tem que ser a telha, de preferência a telha termoacústica, né, que protege termicamente. Então, mas também por causa da água da chuva, né? Recolhimento de água da chuva, infiltração, enfim. Né? Mas isso é um erro, né? A gente precisa projetar cobertas, lajes e cobertas, né? De preferência com um átrio aí, com a camada de ar entre a coberta e a laje, né? Para que possa amenizar aí a questão térmica da edificação. Então, as nossas envoltórias precisam ser pensadas também, sob o ponto de vista climático. Então, eu diria essas três coisas, né? São as que mais estão relacionadas com a eficiência energética, né? Primeiro, estratégias passivas, né? Segundo, a escolha dos materiais que vão ser aplicados, e segundo, né, o próprio partido arquitetônico, volumetria, forma e implantação. que legal, que legal. Antes da gente prosseguir, eu só queria fazer um comentário que isso aqui está uma verdadeira aula e eu vou divulgar esse podcast de forma muito mais intensa, porque eu acho que todo mundo que está fazendo projeto hoje precisa se ligar nas informações que você está passando, Dan. Tipo, eu que não trabalho com projetos hoje, está sendo interessante para mim saber disso, eu tenho que estar atualizado com isso. Imagina para quem está fazendo projeto, para quem está Exato. aí projetando. Então, assim, demais. Assim, tá muito massa todo o conteúdo que você está trazendo aqui. Muito obrigado mais uma vez. Eu que E agradeço. vou divulgar esse podcast aqui para Deus e o mundo, porque eu acho que essa informação vale ouro e é um norte, sabe? E é por isso que eu gosto. Assim, eu digo isso, já disse isso em vários episódios. Cada vez quando eu gravo mais esse podcast com alguém, cada vez que eu tenho a honra de conversar com um profissional aí de alguma área do mercado, meio que o meu propósito de montar esse podcast ele é renovado, porque eu fico pensando, caramba, alguém vai estar indo para a academia, alguém vai estar, sei lá, lavando os pratos, alguém vai estar tomando café e vai colocar o áudio desse podcast e ver quanta coisa a pessoa vai tirar de um De conteúdo desse. aprendizado, né? Com certeza. E um aprendizado leve. Você não tem que estar anotando nada, você não está tendo que acompanhar slide. É uma conversa, é um debate, assim, uma troca de ideias. Então, muito bacana isso Massa. mesmo. Que massa. E resumiu perfeitamente, assim, ótimo, assim, as coisas que você colocou. E sim, eu percebi, durante a faculdade, eu percebi muito isso. Eu li um livro na faculdade que eu não eu acredito que foi você que recomendou, que foi eu não lembro do nome dele, mas era alguma coisa como projetar no Nordeste, alguma coisa desse tipo. Era um Era livro Roteiro para Construir no Nordeste, de Armando de perfeito, era Holanda. esse nome mesmo. E aí ele tinha muitas imagens, a leitura dele era bem bacana, e aquele livro ele me fez refletir muito sobre isso, porque eu disse, cara, se a gente for seguir todas as recomendações que estão aqui, então a gente pode eliminar quase todos os edifícios residenciais e comerciais do Recife e fazer do zero. Porque, assim, Perfeito. só a questão dos beirais, de você garantir que nas janelas, nas aberturas, você tem sombreamento,
ali já exige uma série de recursos que a galera está negligenciando, sabe? Eu não gosto de criticar os meus colegas arquitetos, mas você quer ter uma aula de como não projetar, dê um passeio por alguns locais do Recife. Você vai... Com certeza. Não, mas com certeza, com certeza. E assim, eu acho que isso tem um preço, e aí tem um preço a pagar tanto na quantidade de energia que precisa ser utilizada, quanto até no as pessoas não se ligam, as pessoas não prestam atenção que elas poderiam fazer edificações mais baratas, nos materiais mais baratos e consumir menos energia, ou seja, é só ganho, só que por uma vaidade estética de trazer um padrão internacional, trazer uma arquitetura internacional para cá, acontece isso. Pô, eu não vejo ninguém em Recife andando de casaco de couro para imitar os europeus, sabe? O europeu. Imitando os edifícios. É complicado isso, mas muito interessante esse debate. Por isso que eu estou me propondo, né? Faz pouco tempo que eu me propus a isso, mas a prestar consultoria, sabe, em parceria com o Escritório de Arquitetura, justamente nessa área bioclimática, né? De pegar o projeto de arquitetura do arquiteto, né, e estudar ele bioclimaticamente, não só para atender as estratégias bioclimáticas da região, mas também para fins de etiquetagem, né, que futuramente vai ser obrigado. Qualquer edifício vai ter que ter etiqueta. Então, fazer essa consultoria junto ao Escritório de Arquitetura. Né? Eu acho que eu nunca divulguei isso, né? Eu falo para uma pessoa ou outra, mas estou falando para você, inclusive para os arquitetos que estão escutando isso aqui. Né? Com certeza. Estou disponível aí para parcerias, para fazer projetos bioclimáticos. Aí. Pois é, e você que está escutando, ótima notícia, o link eu já disse que vai estar aqui embaixo, então entre em contato aí com o Dan e só lembra de falar que veio daqui, tá? Só lembra de falar que veio do podcast, que escutou aqui, e aí ajuda a gente a crescer esse negócio, beleza? Mas muito interessante isso, professor, e eu acho que é uma coisa que é muito relevante, inclusive o senhor poderia até pensar já em produzir aí algum infoproduto para o mercado sobre isso. Acredito que é um assunto extremamente relevante e não consigo pensar em uma pessoa melhor para falar disso do que você, tá? Eu já tenho esse planejamento, né? Primeiramente, sob o ponto de vista acadêmico, né? De dar treinamento, de dar curso, né? Na área de conforto térmico, acústico e lumínico, né? Nas 3 áreas. Né? Curso de etiquetagem, né? Dos princípios da etiquetagem. Então, eu estou começando a montar isso, na realidade. Bacana. Né? Essas aulas e essas consultorias também, né, de forma online, de forma gravada, cursos, né, já abri uma pequena turmazinha, né, já dei palestra, inclusive, sobre, por exemplo, um tema de palestra muito interessante que eu acho que iria ajudar muitos arquitetos, era como dimensionar brises, né, sobre dimensionamento de brises. Bacana. Eu dei esse curso faz um dia desse, né, acho que faz uns 2 meses. E é um curso que ele tem muita importância quando o foco é você planejar bem uma edificação, né? Do ponto de vista do conforto e do ponto de vista da eficiência energética. Que bacana, que bacana, que bacana. Então fica aí a notícia aí, para quem estiver escutando e se interessar, só entre em contato aí com o Dan, beleza? E para a gente fechar, a gente tem mais uma pergunta aqui, e nós temos uma pergunta de uma pessoa, mas daqui a pouco eu falo dele, que é uma pergunta que deixaram para a gente lá no Instagram, beleza? Mas antes da gente ir para essa pergunta, deixa eu fechar aqui minhas perguntas para você, professor, que é o seguinte. Agora, quem está nos escutando, quem acompanhou a trajetória aí, partiu desde os conceitos de eficiência energética, as vantagens e as 3 coisas mais importantes. Ou seja, a gente foi percorrendo pelos conceitos mais simples até os conceitos mais avançados aqui, mais importantes. E aí agora, para a gente fazer esse fechamento da lógica aí, como é que você falaria? Como é que o arquiteto ele pode aprender a aplicar esses conceitos de eficiência energética nos projetos de arquitetura? Como aprender a fazer isso?
Certo. A gente sabe que a gente tem uma deficiência, eu não diria deficiência, mas eu diria pouca importância quando a gente está na academia, quando a gente está na graduação, né, na disciplina de conforto. Eu sinto Tá. isso porque eu ensino conforto há muito tempo. E eu estou acostumado a ver os alunos dormindo na aula de conforto, né? Essa conversa que você está vendo aqui, né, da gente, né, uma conversa que é bem importante sob o ponto de vista da eficiência e os assuntos estão super relacionados, conforto técnico, conforto ambiental, eficiência energética, RTQC, etiquetagem, isso está tudo, sustentabilidade, está tudo relacionado, projeto de arquitetura. Então, eu estou acostumado. Então, os arquitetos, quando chegam lá fora, né, sentem essa defasagem. Então, eu acho que a melhor forma de aprender, primeiramente, é estudar. Né? Não teria outra resposta inicial. Né? É você buscar a informação na sua fonte. Armando de Holanda, no seu livro Roteiro para Construir Nordeste, só vou falar algumas literaturas aqui. Armando de Holanda, Roteiro para Construir Nordeste, Roberto Lambert, no livro Eficiência Energética na Arquitetura, aí tem Oscar Cordella, Arquitetura... tem tantos livros, tem o livro Conforto, Manual de Conforto Térmico, de Anésia, isso só na esfera térmica, né? É um assunto que está diretamente relacionado aí com a questão da eficiência. Sim. Então, primeiro é estudar, né? E mergulhar, né? Antigamente, na minha época de graduação, a gente assistia às aulas com o projetor, né? E o professor utilizava aquela folha de acetato, onde ele escrevia as coisas, né? E no final da aula a gente pegava aquelas folhas de acetato para ir tirar xerox, essa era a nossa fonte. Ou os livros da biblioteca, né? A biblioteca, né, Joaquim Cardoso, a saudosa biblioteca lá no CAC, né? A gente pegava aqueles livros, às vezes muito antigos, né? Aquelas páginas antigas que só tinha texto, que a gente não entendia nada de conforto térmico. Hoje em dia não, né? O assunto está... Se abrir o Google e escrever o conforto térmico, vem uma enxurrada de coisa. E vem cursos, vem vídeos de YouTube, de pessoas e profissionais muito bons. Então, é mergulhar e partir para projeto, né? Desenvolver, colocar na prática isso, né? Testar, né? Isso é uma coisa do pesquisador, né? Aquele projeto que eu desenvolvi, que construiu, como é que eu sei que está ventilado? Vá lá, meça, né? Pegue o equipamento, o anemômetro, meça a, a, a ventilação, né? Quanto é que deu, veja se deu certo, sabe? Nada como vivenciar na prática. E Bacana. tem muitas coisas no mercado aí, né? As consultorias, como eu estou me propondo, os cursos online, como eu vou propor também, né? Tem outros profissionais no mercado, tem aquele menino, esqueci o nome dele, Felipe Boni, do You Green, caramba, tem tanta gente boa, né? Você participar ativamente aí dos congressos da vida, sabe? Formar grupos de estudo, né? Essa é a forma de você, né, correr atrás aí da informação, porque ela hoje está na sua mão, né? Com Não tem quem certeza. não quer. Não, é verdade. E o momento para se diferenciar e para se interagir, se interar com essas coisas é agora. Porque é a mesma coisa do BIM. O BIM está aí para todo mundo aprender, e aí a galera tá postergando, a maioria do mercado ainda está postergando, aí quando ficar obrigatório, aí todo mundo vai enlouquecer, sabe? E aí muita gente quebra, muita gente vai quebrar por causa disso. Que aí o mercado vai chegar e vai dizer, olha, só aceita assim agora. E aí a pessoa não vai ter tempo para se estruturar a sua empresa, principalmente uma empresa grande. Então é também um motivo de alerta aí. Gente, mais uma vez, todos os links do professor Dan vai tá na descrição para você entrar em contato com ele. Vai estar aí o Instagram dele, o e-mail dele, enfim. Depois ele me passa aí direitinho o que é que ele quer que eu divulgue aqui embaixo. E aí, todos os livros que ele falou, tudo que ele falou também vai estar anotado aqui embaixo para você, se você quiser dar uma pesquisada, quiser se inteirar aí do que, enfim, dessas literaturas aí, beleza? E aí, professor, para gente fechar essa conversa aqui, tem uma pergunta de um
Do Sérgio, deixa eu ver como é o nome dele aqui, do Sérgio. Sérgio Najima, eu acho que o nome dele é assim, Sérgio Najima. Meu aluno da Nassau. Oi? Ele é meu aluno da Nassau. Então o nome dele é assim mesmo, né? Sérgio Najima. Sérgio Najima. Pronto, legal, legal. E aí o Sérgio fez a seguinte pergunta. Ele perguntou, existe alguma rotina no Dynamo para simulação termoenergética no Revit? E aí eu estava até conversando com o professor antes da gente começar, que essa é uma pergunta bem, bem assim, bem técnica em relação a software, né? E aí eu gostaria de começar respondendo isso aí, depois o professor faz um comentário, pode ser, Dan? Sim. Bem, como o Dynamo é um pouquinho minha praia, assim, hoje eu não trabalho tanto intensamente como eu trabalhava com o Dynamo, mas ainda continua sendo aí minha área de especialização. É o seguinte, dá para você fazer análises com o Dynamo. Você tem a geometria lá do seu projeto no Revit e você tem como identificar, por exemplo, o sol, ver a posição do sol, dependendo do horário, dependendo da época do ano. Então, você tem como fazer isso. E aí você consegue fazer algumas análises, de fachada, ver quais são os pontos que precisam de mais, que tem incidência maior do sol ou não. Mas, assim, eu acredito que nada supera os softwares específicos. Eu acho que já existem alguns softwares aí, eu não conheço tão bem o nome dos softwares, mas eu sei que existem softwares de análise especificamente para essa área, para você verificar os ventos, verificar a incidência solar. Então, talvez, eu acho que se for um projeto mais simples, com os cálculos que o próprio professor já falou, de o cálculo de brise, e você observando a questão dos materiais, enfim, seguindo as especificações, você já consegue um edifício eficiente. Só que se for um projeto mais complexo, aí a empresa vai acabar, o escritório vai acabar contratando uma consultoria mais especializada, uma equipe com softwares para rodar essas simulações, né? O que é que o senhor acha sobre isso, professor? Veja só, eu tive a oportunidade na minha pós-graduação de estudar uma disciplina que abordava muito isso, né, o uso da tecnologia, né, e a gente sabe que tem sistemas generativos aí, né, diversos. Acho que a professora Letícia Teixeira, lá da Universidade Federal de Pernambuco, arquiteta, ela é craque nisso. Ela tem um livro, que eu esqueci o nome do livro, eu tenho uma xerox aqui, alguns capítulos do livro, mas ela fala justamente isso, sobre os sistemas generativos, né, e como isso pode ser trabalhado dentro das simulações, por exemplo. Você estudar uma possibilidade de brise que te dê o melhor desempenho naquela fachada, né, e aí você vai pegar o software, você vai estabelecer os parâmetros, né, e vai utilizar, não sei exatamente quais softwares, Rhinoceros, Grasshopper, né, não sei, né, mas tem vários sistemas que podem ser utilizados, né, nessas simulações, né? E a tecnologia ela vem exatamente para isso, né, para facilitar a nossa vida. Agora tem um software especificamente que trabalha o desempenho energético das edificações. Ele se chama Energy Plus. E, inclusive, no regulamento do RTQC, eles indicam esse software, que é um software americano, Energy Plus, e você pode avaliar o desempenho energético da edificação. Você modela a edificação, joga no software e você simula todo o desempenho energético da edificação. É o software que eu indicaria, né, para avaliar o desempenho energético dos projetos aí, né? Mas tem outros no mercado, né? Tem vários. Mas a princípio, né, como o RTQC, a própria norma recomenda esse, né, eu recomendaria ele, né? E acho que os arquitetos precisam crescer muito ainda sobre o aspecto aí da tecnologia, né, voltada para o desempenho energético. Eu sei que o REP faz algumas coisas, né, mas é preciso aí trabalhar de forma direcionada com softwares específicos, como o Energy Plus. Mas é como o Paulo falou, né, você precisa aprender o princípio, né, porque a máquina não faz para a gente. Você precisa fazer uma boa arquitetura, primeiro de tudo.
né? Você precisa fazer uma boa arquitetura. E você vai utilizar os softwares e a tecnologia para te ajudar, né? Ele encurta o caminho, né? A realidade é essa. Que legal, que legal. Pois é, gente. Como eu já falei há alguns minutos atrás, esse podcast aqui, o conteúdo dele tá ouro. Quem realmente valorizar isso aqui, estudar, com certeza vai ter muito proveito aqui, tá? E aí eu gostaria, essas são as perguntas, tudo que o professor falou, o software, como eu falei, os livros, enfim, eu vou deixar os links de tudo aqui embaixo. E aí eu acho que nessa época, quando esse podcast sair, eu já vou ter montado o site do podcast, então já vai ter lá direitinho as anotações do episódio do podcast com todos os links para você dar uma olhada, tá? Então é isso. Então, queria antes da gente fechar, só queria agradecer mais uma vez, Dan, muito obrigado por estar aqui. Foi um prazer conversar com você. Eu já sabia que o conteúdo ia ser muito massa, mas superou total minhas expectativas. Você trouxe aqui coisas muito interessantes e eu queria reservar esse espaço agora para você usar, para você divulgar o que você quiser, para você, enfim, deixar uma mensagem aí para os nossos ouvintes. Fique à vontade agora, o espaço é seu. Beleza? Bom, só queria agradecer, Paulo. Obrigado aí pela conversa. Foi muito massa a conversa, muito interessante. E só deixar o meu Instagram, né? Eu me comunico profissionalmente através do meu Instagram, @dan.rodrigues.art. Né? Qualquer coisa que vocês precisarem, uma dúvida, uma conversa, né? Sobre arquitetura bioclimática, sobre comportamento ambiental, sobre a ciência energética, né? Pode ficar à vontade aí para se comunicar comigo. Lá tem o meu WhatsApp também, está disponível no meu Instagram, no meu celular. Então, é isso. Só agradecer a você. Muito obrigado pelo espaço. Que legal. E é isso, gente. Muito obrigado por terem escutado e até o próximo episódio, que eu não sei se é essa semana ainda ou se é próxima semana. Depende do planejamento aí. Provavelmente é nessa semana ainda, se você estiver escutando isso numa segunda-feira, beleza? Então, valeu, galera. Até mais.